E isso aqui, eu acho, Cota, fundamental, porque no modelo de entrevista tradicional, antigo, você sempre tem aquela coisa engessadinha de 10, 20 minutos, o tempo é muito curto e, naturalmente, a pessoa já entra naquele media training de pergunta e resposta curta. Quem tá perguntando tem que fazer curto, porque se fala demais é Faustão, não dá nem pra tu dar contexto, e o minuto também é curto, e para quem responde, já por ser curto, ele também fala por cima. No formato do podcast, eu não sou muito favorável aos podcasts 4, 5 horas, tem uma galera que passa do ponto, que acabou de uma certa forma estigmatizando também, que quando às vezes fala assim, vamos fazer um podcast, o cara já acha, porra, lá vai, eu não quero me prender 4 horas numa cadeira, mas enfim, que seja 1 hora, 1h30, acho que 2 no máximo, acho que é um bom tempo. Quando você vai perguntar pro seu convidado o assunto X, ele tem tempo para desenvolver o assunto. Tem uma polêmica X, uma situação que aconteceu, o cara pode explicar com detalhe o que aconteceu, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Então, acho que esse formato, o próprio entrevistado, ele vem mais desarmado. Não lembro quem foi quem veio aqui, meu Deus do céu. Não lembro se foi o Cantarelli, o Betão, alguém que falou assim, o cara chega pra dar uma entrevista, foi os meninos do Charla mesmo, lá no Roda Viva pra dar uma entrevista, o cara tá no meio, tem um auditório com 10 jornalistas acima dele, ele no meio olhando pra todo mundo, o cara já se sente acuado, um monte de luz, câmera, o cara já entra entrando pro interrogatório. Esse formato, ele deixa essa coisa do pode vir de bermuda, chinelo, tu tá solto, tu entende que não é o cara que tá aqui pra te sacanear, pra te afrontar. Então eu acho que esse formato foi muito importante. E pra gente encerrar esse assunto, de novo, eu sou favorável ao filtro, não ao bloqueio total. Pô, eu acho legal fazer com esse aqui, conduz legal, faz bem, perfeito. Agora, bloquear pra ninguém ter acesso, aí que eu não acho legal. Porque, de novo, eu acho que quem acaba perdendo é o torcedor. É o torcedor que deixa de conhecer a fundo o ídolo dele. E, às vezes, o atleta, ele também quer falar. Hoje, por exemplo, eu fiz isso. Quem assistiu a entrevista coletiva lá do Vasco, eu acompanho o PEC desde sempre, né? O PEC subiu o profissional do Vasco em 2019... Ele tá na 5ª temporada dele agora no profissional. E o que o PEC apanha na torcida do Vasco é surreal. Muitas das vezes com motivo por ele não estar jogando bem. Mas a gente sabe, você fez assessoria, que não fica só na bola. Pô, tá jogando mal. Você é um porcaria, você é um merda, você tem que ir embora daqui. Seu lixo, seu horroroso. E aí na pergunta que eu fiz pra ele, eu dei um pouquinho de contexto. Eu citei, por exemplo, o Havertz, que foi o jogador mais caro da história do Chelsea até bem pouco tempo, que ele, no Chelsea, externou isso numa entrevista recente agora. Sim. Ele falou, cara, eu tive esse problema no Chelsea, cheguei como a contratação mais cara da história do clube e as pessoas começavam a me bater, como é que pode, essa porcaria custar tanto? E ele, de tanto ouvir, ele começou a se questionar, cara, será que eu sou tão ruim assim? Sim. Aquilo começou a entrar na cabeça dele. E aí ele falou que quem foi fundamental para ajudar ele nesse processo foi o Thomas Tuchel, que foi um cara que soube fazer ele entender que você não pode ficar exposto o tempo inteiro a comentário público, porque você vai viver essa gangorra, tu é uma merda, tu é bom, tu é merda, tu é bom, tu é merda, tu é bom. E quando eu fiz a pergunta pro PEC hoje, de como ele lida com esse oscilamento de opinião da torcida o tempo inteiro, de tu é bom, tu é ruim, tu é bom, tu é ruim, cara, foi muito legal a entrevista e o trecho dele. Ele até me agradeceu depois em off, quando a gente acabou a entrevista. Cara, obrigado pela pergunta. Você me deu a oportunidade de falar sobre aquilo. Pois é. Aí ele cita até que, pô, já chegou em casa chorando. Porque ele ficava, às vezes, não entendendo por que ele estava vivendo tudo aquilo. O Bruno Cozendei, que teve aqui segunda-feira, ele falou, cara, eu era uma das maiores promessas da base do Vasco, seleção brasileira, joguei 15 jogos na temporada de 2018, vira 19, eu sou emprestado pro Criciúma e eu vou ali relacionado no Criciúma, ele com ele mesmo, e fala assim, cara, o que tá acontecendo? Eu venho de promessa, seleção, e hoje nem no Criciúma eu consigo jogar. Então a gente sempre, muitas das vezes, acaba tirando o lado humano. Independente de quanto o cara ganha, cara, tem um ser humano ali que ele tá sujeito a dúvidas, a suscetível a não render com pressão. Eu citei aqui em off, no meu vídeo que eu tava gravando, o caso do Michael, e tem muito esse tipo de situação. Eu acho que caras como o Fui Clear,
Rica Perrone, eu tenho batido muito nessa tecla. Pedrinho, com certeza tem outros, que de repente eu não conheço, não acompanho o trabalho. Tem sido fundamental nessa questão de comunicar com o torcedor, de humanizar um pouco o atleta. Eu vejo alguns caras... Nós, você, eu, claro, muito grande, que, pô, pegam um jogador que, pô, bate no cara por opinião política. Porque o cara... Pô, o que fizeram com o Neymar recentemente do suposto dinheiro milionário que ele perdeu em aposta, surreal, era uma ação promocional que o dinheiro não era nem dele. É um dinheiro que ele ganha na casa de aposta só pra promover o negócio. E aí é um absurdo o cara falar rindo que perdeu 1 milhão enquanto tem gente... Cara, então assim, é um negócio muito, muito complexo.